Olá! Com esse vídeo eu pretendo auxiliar na reflexão de pessoas que foram testemunhas de Jeová, jovens, pessoas mais maduras também, pessoas que tiveram a experiência de ter nascido num lar, dentro de uma família, cujo a maior parte tenha sido testemunha de Jeová. Por que eu estou fazendo esse vídeo hoje, dia 12 de março de 2024? Porque eu fui testemunha de Jeová, meus pais, eu nasci, né? Eu estava no ventre, minha mãe já era, meu pai também, então eu fiquei ali dentro por muitos anos. Quando bateu ali meus 17, foi quando eu comecei a capengar, mas fiquei nisso, tentando ir e voltar, sem me adequar no mundo, não me sentindo parte de nada e bem perdida até meus 26, 30 anos. É muito tempo que a gente passa até que a gente consiga, se é que a gente consegue, sair completamente dos dogmas que ficam incrustados a partir desse contato íntimo com essa religião, com tudo que envolve essa religião, né? Você pertencer a uma comunidade, entre aspas, fechada, rígida, dura e tudo aquilo que quem vivenciou sabe como é. Até então a gente está ali dentro e nascemos ali dentro e fica tudo muito turvo, por mais que alguns pensamentos e reflexões mais profundos possam nos levar a querer questionar, nossos questionamentos por muitas vezes não é bem-vindo ali dentro, há todo um esquema racional de crença que impede a evolução mental, a expansão mental. Há uma espécie de aprisionamento que não é somente das testemunhas de Jeová, é de qualquer religião, qualquer igreja, qualquer seita, enfim. Mas, enfim, por que eu estou falando isso hoje, dentro desse canal, até que eu já falei há muitos anos atrás sobre esse tema? Porque hoje muita água rolou debaixo aqui da minha ponte e acho que tenho muito a acrescentar na vida das pessoas que estão passando por essa etapa de saída. E aí eu quero aproveitar para trazer alguns conceitos que chegaram para mim, aprofundados sobre quem é Jeová, uma vez que eu consegui me liberar daquela rebeldia inicial, daquele vitimismo, daquele drama, e de tentar achar culpados e deixar que a nossa dor nos faça empacar ou reagir, enfim. Uma vez que passei por esse processo, muitos anos passaram, eu hoje estou muito tranquila em relação a esse passado, a esse período da minha vida que, com muito esforço, por ter sido a minha primeira infância, né, a segunda infância, a adolescência, ficou bastante registrado e muito importante na minha vida. Então, uma vez eu tendo superado as dores que falavam mais alto, os conflitos que falavam mais alto, os dogmas que não queriam me soltar, ainda os carrego num nível de reservatório inconsciente, ainda existem, eu não nego, estão ali, mas percebo já na minha vida, no retorno que recebo da vida, que estou indo por um caminho muito bom, já liberta de muita coisa. Então, tendo dito isso, e gostaria de dizer também que fui filha de ancião, né? Precisava ser o exemplo,
e passei por tudo que uma testemunha de Jeová, de fato, que entrou ali, foi batizada e tal, passou, tá? A questão de ser desassociada, a questão de tudo, de perceber, de ter sido perseguida depois, e de você começar a fazer movimentos seus, que são naturais, e ser literalmente colocada como só faltava um enforcamento em praça pública, com o nome de amor. Mas isso vem de onde? Isso vem do que Jeová, Javé, que é tido como um Deus, para a maioria ainda das pessoas, ele tem alguns nomes diferentes, né, como Alá, Jah, enfim, vários nomes ele pode ter em hebraico, aramaico, enfim, grego, mas se trata do mesmo Deus. E com os meus estudos recentes, depois da minha mente mais aberta, eu consegui receber umas informações interessantes. Eu venho percebendo que Javé de fato existe. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente sai dessa religião, a gente fica muito perdido, né? A principal coisa que acontece é uma rebeldia, é uma reatividade. E é um momento de busca, de tentar encontrar a sua individualidade a parte daquele coletivo que fez parte da sua vida durante tanto tempo. Então você se perde, você perde identidade, você perde referência, você perde tudo. Isso, do meu ponto de vista atual, é excelente. É muito bom que aconteça. Porque por mais que seja através de uma religião fanática, é uma quebra que todo ser humano, independente da crença, dogma, religião, precisa passar. Então, existe o lado muito positivo de você ter vivido dentro dessa seita, dessa religião e sair. Porque é o mesmo esquema que acontece, que precisa acontecer dentro da estrutura de ego e consciência. Você precisa despertar a consciência. O caminho é a abertura da mente, o despertar cada vez mais e sem fim a sua consciência. Quanto mais aberta, mais evoluído, mais expansivo, mais lugares você pode chegar, né? E novos patamares e tudo mais. Então, isso não é ruim, você ter uma grande quebra e perder a identidade, porque a partir daí você vai ter uma desconstrução para construir e dentro disso muito aprendizado no momento em que você sai do vitimismo e da rebeldia. Mas, voltando para a rebeldia ela é também algo natural, né? Se você for estudar a respeito esquecendo o dogma religioso que você tem aprendido dentro das Testemunhas de Jeová, até agora você aprendeu o que é Javé, Jeová. Né? Ou seja, você leu a Bíblia e você respondeu à agenda desse Deus. Né? Você já sabe tudo o que ele tem programado, o que ele intenta fazer, o que ele já fez, as violências que ele já cometeu, as vinganças, né? A necessidade dele ser visto, reconhecido, amado. É um Deus realmente questionável. Para quem prega o amor e faz esse tipo de coisa que ele fez, inclusive através de Moisés, é um Deus questionável. Muitas coisas ali da Bíblia não são verdades, não que não seja um livro sagrado e tal, mas Jesus Cristo, ele depois que morreu, existe uma grande história aí, depois que ele morreu, ele viu tudo com mais clareza, estava acontecendo aqui, e com certeza os apóstolos e os discípulos não conseguiram sustentar a verdade que o próprio Jesus passou. Então muitas coisas foram alteradas, né? Javé provocou a morte de Jesus, tá? Porque na verdade Jesus ele veio para trazer o amor e Javé queria que Jesus trouxesse
ali uma espécie de guerra civil, que ele pudesse de dentro para fora do povo para o governo mudar ali a estrutura né, que os romanos estavam levando a coisa. Então houve muita alteração dentro da programação do que ele veio para fazer. Aquele Messias da agenda de Javé, que todos esperavam, ele fez coisas muito diferentes do que esperavam. Tanto é que nem os judeus reconheceram, né, em grande parte, a história. Enfim, depois que ele morre, ele decide usar algumas pessoas para, de fato, escrever o que ele gostaria. Então, ele volta, né, escolhe algumas pessoas. Uma dessas pessoas foi Maria Madalena, né, escolheu outras pessoas que tinham ali sua confiança. Uma dessas pessoas foi o convertido Paulo de Tarso, que alterou bastante as coisas que ele falou depois. Então, existem as pessoas que foram usadas para escrever, a maioria delas estavam vencidas pelo sistema. Por mais que Paulo de Tarso fosse convertido, ele precisou usar o que era conhecido ali. Então, houve muita alteração do que era o produto de Jesus ali, né, através dele. E foi havendo uma sucessão de falhas dentro da Bíblia, né? E os livros que são livros à parte da Bíblia, que são os livros apócrifos, que foram escondidos ou que não ganharam relevância, eram livros importantíssimos para que a gente compreendesse a realidade. E esses livros já foram muito estudados e são difundidos através de muitos autores e pesquisadores hoje em dia, né, os quais eu escuto e leio hoje, com a mente mais aberta, liberta de rebeldia. Mas a nossa rebeldia, quando a gente sai de uma estrutura assim de Javé, né, que é o Deus desse mundo, Javé é o Deus desse mundo. Ele realmente criou, ele estruturou a vida aqui. Mas ele não era um Deus como a gente pensa, ele não era o Pai Celestial. Os livros apócrifos mostram que o Pai Celestial não era Javé. O Pai Celestial a quem Jesus se referia era acima de Javé, e aí sim Deus. Javé se empolgou dentro de sua criação, ele já tinha capacidade de criar. Mas nós nos tornamos, ele não nos criou em alma, não somos almas criadas por Javé. Mas ele estruturou e houve todo um processo de interferência de Jesus, que desceu dos lugares mais acima, hierarquias superiores. Ele desceu para auxiliar Javé no que deu errado, porque Javé perdeu o controle, mas ainda assim, como ele tem a parte muito mal desenvolvida e o ego muito preponderante, Jesus, a parte amor, né, que está mais do lado da perfeição, mais do lado dos avatares, né, de verdade, ele acaba sendo essa parte amorosa que não pode matar Javé, mas que vem para tentar ajudá-lo. Como essa criação aqui é de Javé e existem outras coisas misteriosas atrás disso, Jesus não pôde fazer o que ele veio para fazer, porque naquela época Javé ainda tinha muita potência nas mãos, mas Javé, ele vem tendo problemas. Desde o início da criação ele já teve problemas, ele perdeu força, ele foi engolido pela criação, então, da própria criação, e ele engolido no sentido de ele viu que deu merda, e ele se meteu aqui dentro para tentar resolver a merda, e a coisa foi ganhando uma proporção desmedida, e ele foi adoecendo. Então, quando você vê na Bíblia que Deus descansou e no 7º dia ele descansou, não quer dizer que ele descansou porque Deus não precisa descansar. Ele estava doente, ele entrou em coma, e aí, assim ele está. Hoje, ele está colapsando, que é um termo que se usa para dizer que, de fato, é uma hora importante, que seria a hora de um cumprimento da agenda dele mais forte,
que aí a gente entra no fim dos tempos, do Armagedon, para a virada de algo acontecer, aí vem a mistura do Jesus que vai voltar, né? E, enfim, isso não é nada mentira, isso tudo é verdade. Só que existe uma parte oculta que não está aí na Bíblia, né? E nas interpretações das religiões, das igrejas. Então nós vivemos dentro das Testemunhas de Jeová testemunhando um Deus que não é Deus, ele é um falso Deus. Jesus, ele existiu, mas ele foi morto pelo próprio Javé, que quando viu que Jesus ia fundo nessa coisa do amor, de curar os doentes, e ele não ia fazer nada do que Javé queria, que era ele botar ordem lá nos romanos, Jesus chegou aqui e se humanizou de uma tal maneira que não deu para ele. Então ele foi avisado, os anjos desceram, aí tem umas partes da Bíblia que sim, a gente consegue ler da maneira real, né? Os anjos vieram para alertá-lo, né? Ele recebeu visitas, ele sumia, não sei o quê. E ele foi avisado por Javé, ó, se você continuar, você vai morrer na cruz. Porque na época todos morriam, né? Por heresia Jesus morreu. Porque colocaram ele, né, como sendo da linhagem de Davi, arrumaram um problema lá para ele morrer. Um herege. Naquela época havia muito essa diferença, né? Os israelitas não queriam, os israelitas, os judeus não queriam que fosse aquela união toda. E Jesus, ele era para ter nascido na França. Só que houve uma mudança ali na Galileia, Galhos era França hoje. Então eles andaram ali, porque eles tiveram que sair, por causa do ataque, se eu não me engano, dos romanos, e foram para Galileia, que seria Pequena Galhos. Dentro ali da Palestina, naquele lugar ali, e ele era conhecido como Nazareno, não sei o quê. Então Jesus, em realidade, Jesus foi crucificado por ele ser um herege. Um herege seria o quê? Mas como você, um aristocrata, com raízes aristocrata, né, da nobreza, está se misturando com a ralé e está passando uma mensagem que não tem nem pé nem cabeça. Então eles conseguiram fazer ali, por uma enrolação do próprio Javé, que não queria mais Jesus ali, para estragar a agenda dele. Qual seria a agenda dele? Uma agenda mais violenta, uma agenda mais egóica, onde fala mais alto a selvageria, um instinto de sobrevivência, que é como vibra Javé. Ele só pode criar um mundo assim. Então, dentro disso tudo tem bastante coisa, porque houve a rebelião de Lúcifer. E a gente teria que estudar um pouquinho sobre Capela. Sobre Capela vocês conseguem informação dentro do espiritismo kardecista, que não traz todas as verdades também, nenhuma religião traz, mas traz bastante coisa. Então, se vocês forem estudar Alfredo Narras, Jean Vauelan, que se chama Rogério, se vocês forem estudar pessoas assim, que falam nessa linguagem de Javé, e de quem foi Javé, e o que aconteceu ali no meio, vocês vão encontrar aí dentro uma verdade, uma realidade muito diferente, porque existe muito mais do que Javé. Javé não é o Deus, ele é um falso Deus e todos acreditam nele. E a parte de Jesus vir e ter se comprometido nesse retorno é que ele sabe que a humanidade está enganada. Mas a humanidade não está entendendo por conta da contaminação dos seguidores de Javé, que inclui a rebelião de Lúcifer. Lúcifer era um ajudante de Jesus, para cumprir a agenda de Jesus do amor aqui. Só que acontece uma questão, como todos nós temos, que é o que acontece quando a gente sai das Testemunhas de Jeová, a gente fica rebelde. Quando Lúcifer teve acesso a Javé, a Jesus, o que é Deus, ele ficou confuso. Pai Celestial, Javé, não sei a quem responder. E ele cai com eles muitos. E aí ele fica na terra cumprindo a agenda de Javé. Tanto é que quando Jesus vem, ele não tem como fugir muito da agenda de Javé, porque esse mundo é de Javé. Ele vem com uma ideia de ajudar o mundo e ajudar Javé a fazer o mundo ficar um pouco melhor.
mais consciente, mais habitável, com menos violência, mas Javé não aceitou a forma como Jesus conduziu. E Jesus realmente acreditava que ele poderia mudar a mentalidade de Javé através da ação aqui. Ele poderia mostrar para Javé que as coisas poderiam ser diferentes do que uma guerra civil. Que ele poderia ter provocado, porque ele tinha tantos poderes e autoridade e respeito, através da força que ele tinha de cura, que ele poderia, de fato, ter jogado o povo inteiro contra as autoridades. Ia dar uma grande merda. Né? Ele ia fazer uma bagunça, só que não foi o que ele fez. E se ele tivesse ficado, por isso que ele topou, bom, então eu vou ser crucificado mesmo, porque eu vou caminhar para essa... Ele começou a falar sobre vou morrer crucificado e tal, não sei o quê. E as coisas vão por esse lado, porque ele percebe de fato que ele não ia conseguir. Né? Ele não ia conseguir. O que realmente iriam fazer com ele, iam acabar fazendo, é que iam colocar ele como uma autoridade. Se tudo tivesse dado certo, ele ia virar uma autoridade e ele teria que, digamos assim, abrir as pernas para a agenda de Javé, pelos próprios seres humanos que não estavam dispostos a despertar ou não estavam entendendo aquela linguagem amorosa. Eles viam como uma ameaça, eles achavam que Jesus estava ali como uma ameaça que a qualquer momento ele iria entrar como governante, ele ia ser um político, ia ganhar popularidade e ia acabar com os domínios dos governantes lá daquela época. Então, de uma forma ou de outra, ia acabar dando errado para ele, né? A forma que ele conduziu nesse mundo tão selvagem. Então, ele foi crucificado, mas ele prometeu retornar e auxiliar no tempo propício, que seria um tempo, justamente, porque ele sabia que Javé não vai durar muito, não vai segurar muito a onda, porque Javé está numa onda de doença desde o início, ele ficou doente. Imagine você não está completamente pronto, você não é Deus para criar coisas assim tão poderosas como o que Javé intencionou. Ele se perdeu na sua própria potência. Ele não foi humilde de reconhecer, nossa, com isso aqui eu não posso brincar ainda, preciso aprender mais um pouco. Ele entrou numa onda de fazer um laboratório, esse laboratório perdeu totalmente o controle, ele mesmo foi sugado na força dele. A criação dele é como pensar que a inteligência artificial hoje, os computadores, podem muito bem se voltar contra os criadores, os seres humanos, como já acontece. Só que isso tudo é abafado. Né? Tem muita coisa que já acontece, que é abafado, que aparece em filme e a gente acha que é filme, né? Mas assim, muitas coisas, os contatos extraterrestres, tecnologia que a gente traz deles, por conta dos contatos, né? Verdadeiras guerras acontecem por território aqui, com extraterrestres, outras raças que não são humanos. Então nós somos humanos. E os humanos estão limitados pela mente, por esses dogmas que vêm de Javé. O interesse dele é manter a gente assim, e hoje ele já se alimenta da gente. E é um processo de retroalimentação de doença. No momento em que eu não desperto, eu estou alimentando Javé e todos os seres de Javé. E eu fico doente junto com eles. No momento em que eu desperto, eu tenho um problema sério, como a gente tem quando a gente sai das testemunhas de Jeová. É um problema sério, porque a gente é perseguido, a gente fica perturbado. Isso tudo é também um movimento de perseguição espiritual, porque eles chamam de demônios, então é verdade, mas não são demônios. A gente não entra no mundo dos demônios. A gente é perseguido pelo próprio Javé. Porque, principalmente quando a gente se batiza, a gente assina um contrato a nível astral com esses seres de Javé. E Javé não é um Deus verdadeiro, como a gente aprendeu. Aquilo foi uma alteração do que é a realidade. Tá? Então, assim, precisa estar com a mente mais aberta, menos vitimizada, mais aberta mesmo, para que você encare como tendo sido uma bênção você ter conseguido sair. E que bom que você viveu aquilo ali. Porque a gente que sai abruptamente de uma coisa assim, a gente tem mais chance de ganhar força.
do que uma pessoa que não teve, nem, por exemplo, uma religião tão forte quanto essa, mas teve um catolicismo. Tá? O cristianismo, da maneira que ele foi ensinado com Bíblia, igreja, qualquer igreja, e a gente está refém de contratos com o catolicismo também. O que está atrás do catolicismo também é Javé. É o Deus da Bíblia. Não é o Pai Celestial a quem Jesus se referia, amoroso. Existiu um Pai acima de Javé, que está conectado a Jesus e que, em verdade, é uma versão de Jesus, mas aí precisa estudar um pouco mais a definição, a complexidade que é a nossa alma, a estrutura de alma, os vários corpos e os vários fractais e as várias possibilidades que nós temos de várias realidades e vários mergulhos dentro das realidades. Então, o que faz com que a gente fique muito perturbado são os contratos que nós fazemos, porque nós dissemos sim para esses seres. Então, eles são os nossos donos e eles se alimentam de nós, porque eles estão todos doentes. E nós também. Nós acreditamos mentalmente que eles estão doentes, que nós precisamos deles. E que é complicado sair do mundo deles, da proteção deles. Então a gente sai de lá buscando uma proteção. A gente quer uma boia de salvação, a gente quer um salvador. E aí não encontra, a gente fica muito perturbado e mais a perseguição espiritual. Então, não é muito o porquê a gente entrou no mundo dos demônios e saiu do mundo da proteção de Jeová. É porque Jeová nunca foi o nosso protetor. Em verdade, ele era o nosso algoz. Ele aprisionava as nossas almas. Só que, aí tem um detalhe, a consciência, ela manda 1000 vezes mais do que qualquer contrato. Uma vez que eu comece a perceber que tem uma coisa estranha ali, e eu comece a me questionar, e eu vá além do meu medo com coragem, pesquisar, estudar muito, não sei o que, e hoje o acesso à informação está a nosso favor, eu começo a entrar em limpezas. Eu descubro que eu posso me limpar desses contratos através do meu movimento consciencial. Porque existe quem esteja por nós, nossos ancestrais. Todos os que morreram estão vivos, não existe fim, existe sempre um recomeço, uma continuidade. Né? E aí foi o que aconteceu comigo. Eu tive que desbravar essas realidades e fui sentindo e me limpando, porque é preciso se limpar, e existem técnicas e ferramentas para que a gente se limpe e facilite todo o processo, né, para não cair em grandes perturbações, porque uma mente dogmática, ela realmente é bem difícil, ela é bem fechada, ela tende a não aceitar facilmente informações novas. E as testemunhas de Jeová são bastante arrogantes no sentido de que eu carrego a verdade absoluta. Então essa estrutura mental te acompanha, porque você nasceu ali dentro, você foi criado nessa estrutura. Então você passa a ser uma pessoa arrogante. E lá na frente, depois, se você se abrir, você vai descobrir que, na verdade, quem criou essa realidade foi você, por questões anteriores da sua alma. Então você gera cenários de vidas, de realidades, para que você possa se experimentar. Você é uma criação, né? Jesus mesmo disse: vós sois deuses. Assim como eu faço, vós também tem condições de fazer. Né? Ele dá vários ensinamentos. Na casa de meu pai há muitas moradas. Não quer dizer céu, com várias cabanas ou casas. Quer dizer literalmente que na casa do Pai Celestial existem várias formas mentais de entrar e acessar a realidade. E não só via religião. Ele derruba completamente a linguagem de Javé. Javé é fechado. Ele jamais admitiria várias casas, várias moradas.
porque ele diz: somente eu sou Deus, eu não admito outros deuses. E Jesus se referia a um Pai celestial. E quando ele faz a oração, Pai, por que me abandonastes? Ali no final, ele acreditava que Javé, por ser o Criador desse mundo, o próprio Jesus, quando mergulha na experiência, algo se perde, porque quando você precisa ser trabalhado para entrar numa experiência, você já é um ser elevado e você precisa mergulhar aqui nessa densidade, nessa experiência aqui, você perde muitas coisas. Você mergulha em alguns enganos, né? E o próprio Jesus, de onde ele vem com a ideia de que ele está junto com Javé. Quando mergulha aqui, a coisa fica muito estranha para ele mesmo. Ele fica bem perdido em alguns momentos, não no sentido de que Jesus poderia se perder, mas ele entra em conflitos. E ele fala para Javé: por que você me abandonou? Poxa, achei que eu estivesse aqui para te ajudar, que a gente estivesse junto. E Javé diz: eu também achei. Só que olha o que você fez. Então você mesmo que está aí sozinho, você que criou isso aí. E aí Jesus desencarna, ele morre, sai do corpo físico, acessa a realidade toda, completa, né? E ele se torna um com o Pai, que em verdade ele é parte desse Pai celestial. Então aí ele ganha a força completa e a visão completa, mais ou menos por aí. E ele vai voltar. Isso é um fato. Pode ser que a agenda de Javé se cumpra? Pode ser, porque já estamos no fim dos tempos, percebemos as profecias de Javé aí. Mas também temos Jesus no comando e Javé doente. Então existe uma certa abertura e mistério e imprevisibilidade no amanhã. Depende de nós despertarmos aqui dentro. E a gente não está ligado que a gente não é criação de Javé. A gente vem anterior à criação de Javé. Nós estamos contaminados com o DNA dele e com tudo que ele colocou em nós aqui, para a gente brincar aqui no parque, né? Colocou algumas criaturas aqui para brincar no parque. Só que nós não somos criaturas dele. E nós temos quem nos veja acima dele. Só que é preciso respeitar Javé e não sair matando Javé. Não é assim que funciona o jogo cósmico. Não sei também como funciona. Mas esse tempo que a gente está vivendo aqui é um tempo complicado. A gente está largado aqui todo mundo, mais ou menos, largados. Sempre com oportunidade de despertar, de acordar para a nossa força. A gente tem a chance de evoluir, de nos tornarmos bons, né? De cada erro se tornar acerto, aprendizagem, sabedoria, a moral, os princípios, independente de religião, de crença, podemos ser melhores. Essa é a ideia, que a gente possa experimentar as nossas escolhas, aprender com elas e assim vamos nos tornando deuses, galgando lugares no nível de alma, espírito, né? Então isso aqui é só uma experiência que a gente está preso no jogo de Javé, nesse momento. E podemos despertar a qualquer momento. Sair da Matrix. A Matrix se trata disso. A gente está dentro de uma Matrix. Matrix mesmo, né? De uma simulação. Alguém colocou a gente aqui. Só que a gente não pertence a isso aqui. Existem outras partes nossas, em outros lugares. Só que o todo depende das partes. E vice-versa. Então, muito dos contratos que a gente tem, um deles é através de religião, de batismo, não sei o que, e impedem e vão poluindo a gente, contaminando a gente vai perdendo a memória, a gente vai perdendo a capacidade de ouvir as nossas partes mais elevadas, a gente vai se poluindo. Entendeu? Então, ter entrado nas Testemunhas de Jeová não é nenhum grande problema.
né? O negócio é conseguir sair, porque aí isso se torna uma experiência que no momento em que você sai desse conflito de rebelião, né, que Lúcifer também entrou, você começa a ajudar as pessoas. No momento que você começa a buscar suas respostas e você vai encontrando, e vai se limpando, e vai, nossa, despertando, você não vê outro caminho, a não ser o caminho de Jesus. Não no sentido dogmático, no sentido de, realmente, Jesus é o amor puro. E aí ele se juntando com esse Pai Celestial, ele ganha condições de, no momento certo, quando Javé estiver ali já bem colapsado, que é o que está acontecendo hoje, em outras palavras, bem doente, bem sem energia mais para sustentar nada, e muito porque está ganhando massa crítica, né? As pessoas estão em massa questionando os dogmas, né? Cada vez mais se abrindo, por conta do conhecimento que está expandindo. Jesus, né, e o Pai Celestial, que são um só, eles vão acabar conseguindo entrar aqui de uma vez. Né? Ele vai voltar e as pessoas não vão ter dúvidas. Ele diz isso, que as pessoas não vão ter dúvidas, que vai acontecer uma coisa que as pessoas estão sendo preparadas por ele mesmo, por Jesus, vários enviados, vários avatares vindo aqui. Então nós estamos sendo preparados para essa vinda ser a vinda derradeira, e a partir dela rompe-se a agenda de Javé. Aí Javé, não sei o que vai acontecer com ele, mas Javé se rende, provavelmente, e a separação do joio do trigo, e as pessoas, aí começa o arrebatamento, que pode significar pessoas serem deslocadas daqui para outros lugares, assim como aconteceu com Capela, assim como acontece no geral. Quando você está pronto, o mestre aparece. Você está pronto, você vai para o lugar adequado para você. Então o mundo vai se tornar um mundo, a Terra, né, um lugar melhor, consciencialmente. Só vão ficar aqui pessoas que ainda precisam aprender muitas coisas, por isso vão continuar aqui, mas estarão mais aptas a aprender, né? E as pessoas que estiverem ainda muito rebeldes, muito, sabe, mais atrapalha do que ajuda, serão levadas daqui para lugares piores, adequados para a energia delas e aprendizado delas. Isso como aconteceu isso com a gente. Nós fazemos parte de uma rebelião. Se você parar para pensar, a sua alma é bem rebelde. Ela é tão rebelde que ela precisa de alguém para ela funcionar bem. Se você for parar para pensar, por que os nossos pais foram para as Testemunhas de Jeová? Porque em algum lugar deles eles estavam precisando de um pai castrador, né? Quem precisa de pai castrador é uma pessoa que é meio despirocada, que precisa de limite, que precisa, né? Ou porque usa drogas, ou porque não consegue sair de uma vida, sabe, onde a alma dela não está respirando, tá escura. Aí ela vai para a religião e ela se sente bem. Só que ela se sente pertencente a uma comunidade, todo mundo com o mesmo objetivo, e ela entra numa ilusão, mas ela sai de uma ilusão para entrar em outra, e fica naquela ilusão que é mais clara do que aquela que era tão escura. Entendeu? Mas não deixa de ser ilusão, porque essa luz toda que está ali para Jeová, ela é né, para o pessoal do Testemunho de Jeová, ela é uma luz eu digo assim, de manipulação, na verdade, desse pessoal, de Javé. Não tem luz, né? Tem ali um povo que se uniu para se salvar, e só eles, é igual Israel, acha que é a terra escolhida. E, em verdade, não é bem assim. Não tem terra escolhida, nem Palestina, nem Israel, nem Brasil, nem não sei o quê. Isso é coisa de Javé. É um pai irresponsável que fala assim, você é meu escolhido, viu, meu filho? E joga todos os outros fora. É estranho, entendeu? Não estou falando nada de Palestina, Israel, da guerra em si. Eu estou falando só da estrutura dogmática em cima de Israel. É até uma sacanagem com o povo de Israel. Porque ficou pesado. Fica pesado. Fica muito pesado. Igual pra gente. Fica bem pesado a gente ser a testemunha de Jeová.
É pesado isso aí. Porque você tem que andar na linha, você não pode ser você. Aí você percebe a quantidade de hipocrisia, claro. A pessoa dentro dela tinha que estar se experienciando, vivendo certo ou errando para aprender, sem ninguém julgando ela. Sabe? E andar muito alinhado com a alma, experiências de alma, não tem problema. Entendeu? Então, mais ou menos isso. Eu acho assim que a gente tem que estender um pouco o braço de compreensão para os nossos pais, ou seja lá por que você entrou nessa religião, porque eles só entram porque estão perdidos. E a partir desse lugar, você não pode julgá-los, porque você também está. Porque estamos todos buscando respostas e todos erramos, todos damos o nosso melhor dentro daquilo que vemos. Então, cabe a você se responsabilizar por você, sem ficar tentando achar culpados e achar bênçãos no seu passado. Coisas positivas. Faça acontecer, para que você olhe para trás e pense, porra, essa experiência lá dentro, de ter saído, me fez me tornar uma pessoa diferenciada. Porque eu vivi coisas ali dentro que ninguém viveu. Né? Você ter a experiência de exclusão, você ter a experiência de ler a Bíblia, de entender de cabo a rabo a agenda de Javé. Você só não tinha forças para ver o quão discrepante era aquele bando de sangue que Javé provocava em nome de ele ser um Deus. Então, quer dizer, porque ele é Deus, ele pode provocar essa sabe? E tudo bem, porque é tudo aprendizado dentro do sofrimento, da dor. As pessoas se humanizam muito nos momentos de crise, nos momentos de dor, de perda. Então tá tudo bem, né? A gente tem um ciclo aí, morreu não acabou, né? Tem os aprendizados. Então tem muitos irmãos, não estou falando dos irmãos TJ, estou falando dos irmãos humanidade e desencarnados em outros lugares, outras raças, ancestrais, que se colocam totalmente disponíveis, totalmente à disposição para nos ajudar em momentos de crise, de dor, porque não é fácil estar aqui na agenda de Javé. Javé é um Deus violento. E as pessoas estão contaminadas com essa violência. Né? Mas elas têm condições de despertar. E muitas já perderam essa condição, por isso serão levadas daqui. Né? Outras serão levadas para lugares melhores, ou, né, essas vão para lugares adequados a essa energia baixa, e muitos de nós ficaremos aqui para auxiliar os irmãos que vão ficar ainda no estágio de aprendizado consciencial abaixo do nosso, e por isso, por amor, por competência, por precisar também praticar, nós ficaremos ajudando. Entende? Mas não vai ficar assim como está aqui, que aqui está uma decadência muito grande. Tem espíritos aqui muito contaminados, que não vai dar para a gente ficar com eles, senão a gente vai ficar numa dor para sempre, como se fosse num eterno looping. Isso aí tem que dar um basta, tá? Então, enquanto isso não acontece, não conte com isso. Não fica pensando na volta de Cristo, esperando, tal. Vai fazendo a sua melhoria, sabe? Ajudando e não se compadecendo ao ponto de você adoecer. Porque está tudo perfeito dentro do imperfeito, tudo ensina, tudo agrega, né? Calma, tudo ensina, tudo agrega. Vai nesse foco e vai fazendo, tá? E as respostas vão chegando. Você vai perceber que tem uma sincronicidade, umas coincidências que vão te jogando em lugares novos. Obedeça, às vezes vem uma crise, vem um negócio forte, para você também perder tua arrogância, porque você também não é santo. Para ter vindo nessa estrutura de Javé, você se contaminou com a arrogância, com excesso de julgamento, de crítica, de exclusão, você exclui pessoas, você é preconceituoso. Tem tudo isso para você ir trabalhando em você. Vai pedindo ajuda, vai bebendo das várias moradas da casa do Pai, que é tudo permitido, não é do demônio. Você pode ir lá estudar, cair lá no candomblé, na umbanda, no espiritismo, não é proibido, isso foi só uma coisa que Javé não queria e ele colocou como errado. E não é isso. Quando um espírito se manifesta para te ajudar, pode ser um ancestral, alguém querendo
torcendo para que você, ele está vendo de um patamar diferente, você está aqui dentro, ele está fora. Então ele tem condições de olhar e te ajudar. E isso é maravilhoso, esse intercâmbio entre as dimensões. Então tem muitas estruturas dogmáticas, o medo da morte, o não aceitar vidas passadas, o não aceitar, o se fechar, né? Saia de lá para se abrir. Ao invés de ficar julgando, criticando eles, faça a sua vida acontecer. É de dentro para fora. Não julgue, não julga, não aponta. Porque você vai perceber que se você estava lá, porque você também, em termos de alma, não é flor que se cheire. Você estava onde você foi chamado pelo seu próprio ego. E eu desejo uma feliz vida para você, uma feliz descoberta, uma feliz jornada, entendendo que a felicidade se trata dessa jornada de autoconhecimento, de profundidade, de descamar a cebola que a gente é e descobrir a nossa potência criativa. É isso que eu desejo para você. Muita descoberta, muita permissão, muita aceitação para você. Beijo.